Então, boa tarde, alunos e alunas. Eu sou a professora Cristina e, juntamente com o professor Leandro dos Anjos, nós vamos dar continuidade ao assunto de identidade dos seres vivos. Na aula passada, a gente viu, sobre a introdução à identidade dos seres vivos, como os seres vivos eles surgiram na Terra. A gente viu as teorias, que deram início, à criação dos seres vivos na Terra. A gente viu a teoria da biogênese e a teoria da abiogênese. E hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de identidade dos seres vivos. Então, o surgimento dos primeiros seres vivos. Os primeiros seres vivos, segundo os cientistas, os estudiosos, os pesquisadores, foram os procariontes. Supõe-se que os primeiros seres vivos eram unicelulares, ou seja, os procariontes eles eram unicelulares, indivíduos, formados por uma única célula. E essa célula, ela não tinha um núcleo propriamente dito. Ela era formada pela parede celular, a membrana plasmática e o DNA. E o DNA, que é o material genético dos seres vivos, ele não ficava preso ao núcleo. Ele era disperso no citoplasma da célula. Ele era preso, disperso, no citoplasma das células. Então, por isso que se diz que eles eram unicelulares, formados por uma única célula. O surgimento dos primeiros seres vivos, os procariontes, possui respiração aeróbia. O oxigênio, ele era muito presente na atmosfera. Então, devido ao oxigênio ser muito presente, os seres vivos utilizavam esse oxigênio e assim eles faziam a respiração aeróbica, porque eles tinham as vias aeróbias. Então, essas vias, elas favoreciam a respiração. Então, o aumento de O2 na atmosfera, aliado ao surgimento da respiração, contribuiu para o surgimento e a evolução de outros seres, que foram os unicelulares e também os procariontes, os eucariontes, multicelulares e os eucariontes unicelulares, certo? O surgimento dos primeiros eucariontes. Eucariontes, já são indivíduos que possuem mais de uma célula. Os eucariontes são os primeiros seres com estrutura celular mais complexa. Até então, a gente viu que os procariontes eles tinham uma célula única formada pela parede celular, a membrana plasmática e o DNA. Já nos eucariontes, a célula ela é mais complexa, ou seja, ela já possui o núcleo, ela possui o citoplasma e ela possui as outras organelas. Então, nessa imagem aqui, a gente pode observar a complexidade da célula. A gente tem uma célula eucarionte e a célula menor, que é a célula procariótica, certo? Aqui a gente vê também a evolução dessa célula, que aí são já nos eucariontes, A complexidade dessa célula, houve um aumento das células nesses seres vivos. O surgimento dos multicelulares eucariontes. Os eucariontes, eles podem ser unicelulares, que são eucariontes formados por uma única célula, ou eles podem ser multicelulares, formados por muitas células. O próprio nome, multicelulares, já nos indica que é muitas células.
foi um grande evento evolutivo. Segundo os primeiros estudos, né, que se descobriu que os primeiros seres vivos eles eram procariontes e unicelulares, né, favoreceu, né, os diversos estudos que tem até hoje. Por isso que diz que os multicelulares, né, o estudo dos eucariontes multicelulares, ele foi um grande evento evolutivo, porque na evolução, tanto dos animais como das plantas, a gente pode ver que antes as algas, elas eram unicelulares. Hoje, as plantas, nós sabemos que as plantas elas são multicelulares, formadas por muitas células. E assim também acontece com os animais. A gente tem animal, né, eucarionte, formado por uma única célula, que um exemplo é a ameba. A ameba é um eucarionte e ela é formada por uma única célula. A multicelularidade surgiu de forma independente, ou seja, ela não dependeu de outro para existir, de algum outro evento. Ela só precisou dos seres vivos unicelulares, porque, segundo os pesquisadores, diz que as multicélulas, né, os multicelulares, eles foram formados de unicelulares. Os unicelulares, eles se uniram e aí formaram os multicelulares. Uma única planta, por exemplo, uma única planta que tinha uma única célula, ela se uniu a diversas e formou uma nova planta multicelular. As plantas evoluíram provavelmente a partir de algas verdes unicelulares, que nem eu falei antes. Antes, as algas verdes, principalmente, elas eram formadas por uma única célula. E aí elas se uniram e formaram as plantas. Porque as plantas elas são multicelulares. Então, se as algas se uniram, as algas verdes se uniram, elas formaram as plantas. Segundo a evolução, nos cladogramas evolutivos a gente percebe isso. Mas isso é assunto, né, mais lá para frente, que quando a gente estiver vendo as características, né, que deram origem às diversas plantas que a gente tem hoje. Então, segundo os pesquisadores, diz que essas algas verdes elas eram unicelulares e elas se uniram e formaram as plantas. E as plantas são multicelulares. A dinâmica da Terra. A dinâmica da Terra envolve os conceitos de várias áreas do conhecimento, como a geografia, a física, a história. Na geografia a gente vê, né, os estudos das rochas, das rotações, da litosfera, das estratosferas e assim por diante. E na física também a gente vê aqueles conceitos de átomo, molécula, né? E isso possibilita conhecer, né, o que a gente tem por definição de Terra, né, o que envolve a Terra. Porque a gente sabe que antes, no início, a Terra ela não foi, né, como se dizia. E a diversidade atual dos animais ela é muito grande, porque antes a gente tinha poucos animais e hoje a gente tem uma diversidade muito enorme. Então, os fósseis, as eras, os períodos e épocas são passos importantes para o estudo do surgimento da